Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Para que o gado de leite tenha boa produtividade, é preciso dedicação nos cuidados com a alimentação, o que inclui estocagem dos alimentos em silos. O fornecimento de silagem para os animais pode ser uma boa estratégia para o pecuarista, que pode usá-la diariamente ou também na entre-safra, como forma de suplementação. O alimento é considerado uma das melhores fontes energéticas. Além disso, pode-se armazená-lo por longos períodos, mantendo a sua qualidade. Para fazer silagem, é necessário aguardar, após o plantio, cerca de 100 a 130 dias, para que o ponto de maturação esteja correto, permitindo a produção do alimento 2 vezes ao ano. A silagem é um dos principais alimentos fornecidos aos bovinos de leite, especialmente aos de alta produção. As forrageiras são armazenadas sem ar e conservadas em silos, reservatórios fechados, de construção acima ou abaixo do solo, próprios para armazenamento e conservação de grãos secos, sementes, cereais e forragens verdes. A escolha do tipo de silo a ser utilizado pela propriedade vai depender dos fatores econômicos, tecnológicos, flexibilidade de uso, facilidade de obtenção dos materiais de construção e as perdas que podem ser geradas. Cada tipo de silo apresenta vantagens e desvantagens ao produtor rural, principalmente em relação ao custo de construção, à facilidade de carregamento e descarregamento e eficiência na conservação da silagem. Os tipos mais comuns são os silos de superfície e os silos de trincheira. Porém, há outros tipos que vêm sendo desenvolvidos cada vez mais nas propriedades agrícolas, como o silo fardo, revestido por filme plástico, chamado bola, e os silos tubulares, ou bags. No podcast da Milk Point sobre silagens e os cuidados que o produtor deve ter para não errar o processo, a médica veterinária Maísa Serpa conversou com os especialistas, zootecnista Marcos Factori e Rafael Reis, professor no Instituto Federal de Rondônia, sobre a importância das pesquisas, estudos e testes e de o produtor rural seguir as recomendações dos técnicos. Eles também falaram sobre os maquinários, que melhor aproveitam a silagem. Eu queria comentar uma coisa, que é um ponto que os dois citaram, que eu acho que é muito importante. A questão das pesquisas, né? Pesquisador, o pessoal nas universidades não está ali tipo, conversando fiado, né? Não tá. Eles estão, principalmente, assim, quem está fazendo pesquisa diretamente aplicada no dia a dia do produtor, não é balela, né? É dinheiro, é recurso que é gasto para chegar a essas conclusões para o produtor usar lá no final, né? E é aquela questão de perguntar para quem sabe, né? O técnico que se atualiza sobre essas questões e tal, e não trabalhar na base do achismo, né? E não é assim questão de o produtor não sabe. Não, tem muito produtor que sabe. Esse produtor que o Marco falou aí, que chamou ele para tomar essa decisão, o cara sabe muito do negócio dele, né? Sabe o que está fazendo. E é nesse nível que se tem que chegar. Ou se não sabe, a gente não sabe de tudo também, mas pergunta para quem sabe, né? Vai observando, vai aprendendo e confia na informação que quem está estudando ali há anos e fazendo diversos testes e testando, assim, como eu também estou na pesquisa, não nessa área, mas em outro, o Marco também, o Rafael também estudam anos, fazem testes, leem para chegar a essas conclusões, né, que às vezes são ignoradas, digamos assim, né, ou não chegam ao conhecimento, ou tem um pé atrás. O pessoal que está na universidade não sabe de nada, né, ou coisa, não está vendo a realidade do produtor. Não, tá, a gente faz a pesquisa em cima da realidade do produtor, justamente para trazer essas respostas aí, né, eu levantando a bandeira da ciência aqui, mas eu acho que é importante, né. Ô, Maísa, o aluno me perguntou essa semana se a gente precisa estudar para dar aula. Eu falei, não, durante a noite tem um anjo que fala para nós e todas as informações são chegadas via entendeu? Né? Uhum. Né? Não precisa, só uma característica, o produtor não precisa testar, deixa para os institutos de pesquisa que a Maísa está falando, deixa exato. Que a gente testa. O produtor não tem que gastar tempo de testar. Exatamente, já pega o resultado pronto ali e aplica. É isso que é ter essa
essa percepção, né, de buscar o conhecimento no lugar certo e aplicar, né? Assim, já pegar aquele negócio de você erra, às vezes você erra e aprende, mas por que você já não aprende com o erro dos outros ou com o teste dos outros, né? Quem já fez, já testou, você vai lá e aplica só e já está 1 milhão de vezes na frente, né? Acho que é esse ponto aí, mas só essa reflexão. Beleza. Não, legal. Eu ia falar, Maísa, tocar um ponto que o Rafael falou também, que é sobre as máquinas, o maquinário que a gente usa para fazer essa colheita, que isso às vezes acaba interferindo, às vezes a gente busca um ponto na silagem e um tipo de maquinário não dá para colher naquele ponto, outro tem que esperar um pouco mais, outro esperar um pouco menos. Eu ia aí falar com vocês, pedir a opinião de vocês, se existe um maquinário melhor, que tem um melhor aproveitamento da silagem, ou que é mais fácil para fazer essa silagem, como é que é aí na prática? Acho que é legal falar esse ponto. Quer começar, Rafael, ou eu mesmo? Você sabe? Pode ir, né? Pode ir você. Ó, eu particularmente trabalhei com processamento de silagem no mestrado e doutorado. Tá? Então, cheguei à conclusão lá, até gerou uma patente, não sei como está isso aí, né? Que se eu utilizar o processamento de grãos, o famoso cracker, que as máquinas, os quebradores de grão que as máquinas automotrizes têm, melhora em 30% o aproveitamento da matéria seca, tá? Então, se eu utilizar o cracker, só que daí no meu doutorado, né, foi aquela frustração da pesquisa, no meu mestrado, achei que eu ia abalar, perguntar, e se você trabalhar com tamanho de partícula diferente? Eu olhei para o orientador e falei, não acredito que vou ter que fazer um doutorado com isso. Vai. Então, daí eu fui lá, testei tamanho de partícula, 2 híbridos, 3 tamanhos de partícula, e concluímos que, se você processar, você pode cortar 1,5 cm, não precisa cortar 2 milímetros, ou 15, você pode cortar com 15 milímetros. Isso ajuda muito no rendimento da máquina automotriz, porque quando você liga o cracker, ela diminui a potência. Mas quando fizemos esse teste também, de 1,5 para 3, ela de 1,5 para frente, ela não perde potência. Então, olha como que as coisas se encaixam. E quando a gente vai na literatura, né, Rafael, a silagem tem que ter um tamanho médio de 1,5, 15 milímetros. Então, para falar de máquina rápida, a máquina acoplada ao trator, hoje tem máquinas maravilhosas acopladas ao trator, só que o rendimento dela é baixo. Uma máquina automotriz, ela colhe 3 toneladas por minuto. Então, se uma máquina trabalhar num rendimento bom, numa área boa, ela suporta encher 12 caminhões. Eu já vi em áreas 15 caminhões não deram conta da máquina automotriz. Então, se você falar assim para mim, é muito caro. A minha pergunta é o seguinte, você investe 1, ganha 2. Ou você quer investir 10 e ganhar 100? Então, se você falar para mim, você corta silagem como? Se você tiver uma área aí que compense uma automotriz, é lógico que a automotriz deve vir na sua propriedade. Ela faz um rendimento magnífico, não perde folha seca lá atrás, ela pica certinho e você pode colher, né, Rafael? Não sei se você concorda aí. Se você ligar o cracker, você pode colher aí quase perto da maturação fisiológica. Tem pós e contras de tudo isso, tá? Mas eu falo para você, quando você colhe perto da maturação fisiológica, você tem mais aporte de grãos, 50%, 55% de grãos, na minha silagem deu, na minha silagem do mestrado e doutorado. Mas se eu não entrasse com a automotriz, eu perco em eficiência, tá? Então, tudo isso é importante, né? Eu brinco assim, né? Eu falo assim, que eu, para ficar bonito, brinco com os alunos e falo com a minha esposa que fala, eu só preciso de 2 cirurgias, do queixo para cima e do queixo para baixo. Muda tudo, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, o produtor, ele tem que... Aí eu faço uma crítica, tá? Ele não pode ser igual ao tempo do avô. O avô tá certo, meu avô falava muitas coisas bacanas, eu tenho saudade do meu avô, mas tem muitas coisas que se adaptaram e se evoluíram. Essa evolução, uma máquina automotriz, eu tico assim, fala, eu concordo. Agora, o produtor pequeno de 1, 2 hectares, a gente brinca que a automotriz não vira dentro do sítio dele. Então, ele não pode pegar a automotriz, tá vendo? Então, tem uma balança para se pesar. Mas se a automotriz estiver passando perto da porteira e falar, quer que corte esses 2 hectares de silagem? Estiver no ponto, corta. Custa caro, é 800, R$1.000 a hora, mas ele faz um servição. Em 2 horas o produtor faz. Rafael, não corre risco de chuva, tempestade, granizo, geada, nada disso. Não tem perda de tombamento de plantas. Então, aí fica agora para você concordar ou discordar de tudo isso. Continuamos esse assunto depois do intervalo, não saia daí. Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje
É o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que está quebrando as pessoas, tá bom? Ensilagem é um método de produção da silagem que se baseia na conservação de forragem para alimentação animal, baseado na fermentação láctica da matéria vegetal, durante a qual são produzidos ácido láctico e outros ácidos orgânicos, o que causa a diminuição do pH até valores inferiores a 5 e a criação de anaerobiose. A acidificação e a anaerobiose interrompem o processo de degradação da matéria orgânica, que assim fica conservada, retendo as qualidades nutritivas do material original melhor que o feno. A matéria orgânica utilizada é, em geral, proveniente da colheita de plantações comerciais, usualmente leguminosas ou gramíneas, as quais são cortadas em pequenos fragmentos, os quais são armazenados em silos verticais ou trincheiras revestidas com plástico ou compactados em fardos herméticos revestidos por um filme de plástico hermético. O material resultante, designado também por silagem, é utilizado como alimento dos gados, em particular ruminantes, nas épocas de escassez de alimento natural. As variações na produção de forragem ao longo de cada ciclo climático anual, em particular nas regiões em variações sazonais de temperatura do ar, disponibilidade de água no solo e insolação, tornam necessários os métodos de armazenamento e conservação das forragens produzidas nos meses de maior abundância para consumo nos tempos de escassez. Essa necessidade é central no funcionamento econômico de sistemas de produção pecuária, em particular na manutenção de ruminantes dependentes de uma alimentação essencialmente vegetal, nas regiões de clima temperado e frio, com escassez de produção vegetal durante o inverno, e nas regiões subtropicais com períodos de estiagem muito marcados, em que a produtividade estival ou de época seca é insuficiente. Existem 2 vias principais de armazenamento e conservação de forragens. A via seca, centrada nas técnicas de fenação, cujo resultado é o feno. A conservação é possível graças à dessecação, em geral, unicamente sob a ação do sol, secagem natural, mas podendo ser complementada com ar quente produzido por queimadores. O processo visa obter uma porcentagem de umidade próxima dos 15% na forragem, o que assegura a sua estabilidade durante vários meses. E tem também a via úmida, centrada nas técnicas de ensilagem, cujo resultado final é a silagem. A técnica é aplicada às gramíneas forrageiras ricas em açúcares, como o milho forrageiro e algumas misturas pratenses, e a subprodutos da indústria agroalimentar, como a polpa de beterraba, os bagaços de cerveja e materiais similares. Contudo, é difícil ter êxito na ensilagem de algumas forragens, como a alfafa,
pobres em açúcares e com alto teor em azoto solúvel, composição que leva à produção de maus cheiros. Sobre o maquinário mais adequado para fazer a silagem, Rafael Reis, professor no Instituto Federal de Rondônia, concordou com o zootecnista Marcos Factori e acrescentou: Quem trabalha com silagem é isso. Eu só vou adicionar uma coisa falando do outro tipo de máquina, né, da máquina de arrasto. Se você tiver que colher com essa máquina, né, eu falo se você tiver justamente em função do que o Marco acabou de dizer, né? Aqui em Rondônia, é difícil achar uma colhedora automotriz. Elas vêm de fora, tá? Elas vêm de pelo menos 500, 600 quilômetros daqui, né? Meados aqui do Mato Grosso, no mínimo, para chegar aqui para colher para nós. As automotrizes mesmo, né? A gente tem algumas no estado com adaptações, digamos assim. Então, como o Marco falou, às vezes eu tenho 10, eu tenho 20 hectares de milho para colher. Eu não vou colher com automotriz, porque ela vai chegar aqui para mim num custo que inviabiliza fazer a silagem, né? Então eu não vou. Então eu tenho que ir para a colhedora de arrasto, né? E aqueles cuidados, né, Marco? Tem que ficar, a atenção ela tem que ser, não é redobrada, é redobrada. É amolar 3, 4 vezes no dia as facas, né? É verificar se está embuchando, é verificar se deu dente na faca, é colher mais devagar, é aumentar ou diminuir o rotor para ver se o grão está passando menos ruim, certo? Vamos ser bem realistas, ver se está conseguindo quebrar um pouco. Então, assim, dentro das suas possibilidades, você tenta improvisar, né? Improvisar não, desculpa, você tenta ajustar o que precisa ser ajustado. Eu vou fazer uma observação, né, Marcos, sobre automotriz, que eu acho que é legal fazer também. Esses dias eu estava conversando com o Edson Pop, né, acredito que vocês conheçam, e a gente conversou justamente sobre isso. É importante, né, Stephanie, você perguntou sobre máquina. Lembrem de uma sincronia que tem que ter entre o rendimento da colheita, a sua capacidade de transporte e a sua capacidade de compactação. Eu lembrei disso na hora que o Marco falou assim, você vai para a automotriz e em 2 horas você colhe a roça inteira. Só que você precisa compactar lá 12 horas. Você precisa compactar essa massa 18 horas. Então, né, fiquem atentos com isso. Às vezes o prestador de serviço quer correr com o serviço, e ele está certo, porque ele quer ir para outro serviço, ele vai colher rápido, só que você não dá conta de compactar. Aí você colhe, paga caro numa colhedora automotriz, não compacta direito, fecha o cilo, e quando você abre, você fala, você vai xingar o prestador de serviço, você vai xingar quem estava na compactação, e não é culpa dessa galera, é culpa sua que não previu isso antes. Então tem que ter um sincronismo entre a quantidade que você descarrega de forragem no silo, né, e a sua capacidade de compactação lá no silo. Para não, no caso de automotriz, isso é marcante, né? Senão chega muito, chega, toda hora chega carreta, chega caminhão, e você está compactando. Então, às vezes, você tem que fazer 2 silos, ou você tem que fazer 3 silos, né? Isso só para lembrar aqui que essa escolha de máquina, né? Ela interfere num bocado de coisa dentro no dia da silagem ali, né? Nos dias de fazer a silagem, né, Marco? É isso aí, né? São diversos fatores que o produtor tem que prever, e acho que essa fala do Rafael, ela é crucial. Assim, não é culpa de ninguém, né? Não é culpa de quem prestou o serviço, não é culpa, enfim, da máquina, é culpa sua que não preveu. Você tem que pensar no seu processo antes, né? E volta naquilo que a gente já falou, planejamento, repassar o processo, quanto que eu consigo fazer, quais são as condições que eu consigo fazer, e tentar trabalhar, lógico, sempre dentro do melhor possível, dentro da minha capacidade, né? E foi legal o Rafael comentar essa questão da outra opção, além da automotriz, porque senão a Stephanie já vinha e já ia vir aí em defesa dos outros produtores. Pequenos. Que todo podcast tem a fala dela, mas quem não consegue contratar isso daí, o que faz? E o Rafael já adiantou, já se antecipou a pergunta. Mas então, e isso é uma coisa também que a gente vem falando sempre, né? Tentar fazer o melhor dentro daquilo que você pode fazer. Eu não consigo contratar uma automotriz, então não vou fazer.
né? Não, você vai fazer o melhor que você pode, né? Com as outras alternativas. E aproveitando que falou da questão do silo aí, até para a gente já ir finalizando, né, nas nossas etapas, queria que vocês falassem um pouquinho de como escolher que tipo de silo, como escolher o que influencia para escolher esse silo, o que isso influencia na qualidade da silagem, na facilidade de manejo, como é que o produtor faz aí? Olha, nesse E eu já caso, vou pedir pode me falar. adiantar aí rapidinho. Só quero me adiantar, Marco, para vocês tentarem puxar também, justamente para esse lado, do pequeno produtor, porque a gente pensa em silos enormes, gigantes aí. E aí, aquele pequeno produtor que não tem a capacidade de colocar um baita silo, de fazer várias toneladas, qual é o melhor para essa realidade também? Acho que é legal pontuar aí. Quando a gente, boa pergunta, quando a gente trabalha na propriedade rural, eu vou lá no final de trás para frente. Eu não calculo o tamanho do silo, não somente com aquilo que eu posso compactar. O Rafael falou perfeito, tá? Eu tenho se eu colho mais rápido, eu tenho que compactar mais rápido. E aí, Rafael, também o pessoal está optando bastante por empresas que fazem tudo, né? Porque daí o cara já faz e já vem com esse planejamento, então ele acerta. Já contrata tudo, né, Marco? O processo de ensilagem, né? Colheita, compactação, vedação. Exatamente. O pessoal está vendendo pacote, famoso pacote tecnológico. Eu estou falando muito isso nas empresas que eu estou fazendo treinamento e esses experimentos. O pacote tecnológico. Não adianta nós lançar um capim e não falar como você tem que manejar ele. Não adianta. E aí, com relação, Steph, com relação ao silo, não está no tamanho do silo da propriedade, não. Está, ao meu ver, quanto que ele precisa retirar por dia. É o dimensionamento do silo. Eu saí de Botucatu, São Paulo, fui até Minas Gerais no dia. A pessoa me pagou de quilômetro rodado 850 pila. R$ 850 na época. Para me mostrar um silo que eu vou dizer para vocês, extremamente podre. Sabe por quê? Porque ali, naquela superfície frontal do silo, tem a área de frontal, que a gente chama, né? É o painel, né? O painel. Esse painel, multiplicado pelo volume, você tem que tirar daquele painel frontal uma fatia mínima de área de 15 a 20 centímetros por dia. Então, se o seu painel frontal tem 5 metros quadrados, vezes 20 centímetros, você tem 1 metro cúbico, certo? Corrija nas contas. Mais ou menos de planta inteira, você coloca mais ou menos 600 quilos por metro cúbico. Então, você tem que tirar 600 quilos por dia. Na propriedade que eu fui, era 1.080. A pessoa tirava 35 quilos para alimentar carneiros. E eu falei, quantos carneiros já morreram essa semana? Como que você adivinhou? Você tem bola de cristal? Morreram 5 essa semana. Uma silagem extremamente com fungo, uma silagem preta, branca, aí não tem jeito. Era para ser a silagem caramelo. Então, o que eu estou dizendo, né? Aquele amarelinho, né? O Rafael está dando risada, mas é o amarelinho que a gente fala. Então, era o erro no dimensionamento. E outra coisa que eu vou dar adendo com relação a silo, geralmente pequenos produtores fazem silo de superfície, porque não gasta. O melhor que eu recomendo é o trincheira, mas ele fica lá todo ano. O pequeno produtor, o que eu indico é silo superfície. Mas o produtor tem um erro grotesco, porque ele quer falar assim, eu quero fazer superfície porque o melhor trincheira porque é o melhor. Não, se ele tem cabras, ele pode fazer num balde. Se ele tem ovelhas, ele pode fazer num balde, num tambor. Não é de merecimento, a silagem fica perfeita, vedadinho, bonitinho, eu posso atender. E só vou dar uma dica para abrir a palavra para o Rafael. Silos muito compridos, não faça silo grande, muito comprido. O cara vai entrar com uma carreta 4 rodas lá dentro, tem que ser de ré. Eu já vi o cara ficar 2 horas para tirar a carreta de ré, não sai. Entendeu? Então, eu falo para vocês, façam silo curto. Vou encerrar com uma coisa, por que também? O que é silo curto? 10 metros, 15 metros, depende do produtor, aí depende. Certo? Por quê? Se Deus o livre guarde, você tem um volume para fazer um silo de 100 metros, faça ao menos 4 de 25. Por quê? Se acontece um imprevisto, você precisa vender seu rebanho, você tem 3 silos fechados. Ao abrir um silo, você precisa terminar ele. Você não pode... vamos ver como tá? Abre o silo. Entrou ar, fecha. Quando você for abrir de novo, já apodreceu tudo. Não é isso, Rafael? Então, são coisas de brincadeiras, mas muito sérias. O produtor peca nesse tipo de coisa.
Então, o pequeno produtor, Stefano, ele pode fazer um balde de silo. Como que ele compacta? Pega um caibo, uma madeira, ou se quiser, se tiver um pé pequeno, eu não consigo compactar balde, Né? apesar de que eu sou excelente compactador de silo, eu sou pesado, né, em cima de 2 pés, né, aquela força, pressão sobre a área lá, aquelas tal, das coisas, então eu compactaria com o pé. Eu fiz no meu mestrado 8 tambores de 100 litros. Eu fiz no meu doutorado, por exemplo, 8 tambores de 100 litros, ou 16 baldes de 20 litros. Então, eu brinco com os alunos, você pode fazer silagem num dedal, aquele dedal, você pode fazer dentro de um potinho. Só que esse potinho alimenta, talvez, um camundongo. E aquele silo enorme vão alimentar 30 mil vacas, por exemplo, 60 mil bois. Aí eu tenho que fazer um silo grande, tá? Então, isso que eu quero dizer. São fatores importantíssimos. Além de vedar bem vedado, não deixar a vaca entrar lá para furar toda a lona do silo, entendeu? Então, faz uma cerca. Se tem a siriema, não vai mexer com a siriema tem que estar lá, não mexa com a siriema, faz uma tela. Ah, tem cachorro do mato, deixa o cachorro do mato lá, faz uma tela. Então, todos esses fatores são importantes, respeitar a natureza e eu posso produzir. Eu tenho um monte de artifício para complementar isso aí. Tá bom? Eu concordo com isso aí, Rafael. E ainda tem mais informações sobre esse assunto nessa série aqui no seu Paracatu Rural, portanto, fique atento. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Antes de encerrar o nosso programa, vamos mandar abraços para você, ouvinte, telespectador, internauta. Felipe123 no YouTube. Também tem o Selvino Lopes Abe, em Três Passos, Rio Grande do Sul. Pelo Instagram, Ricardo Caldeira, Túlio Arcêncio, Pedro Lucas Rabelo. Pelo Facebook, João Paulo Meira, Adilson Duarte, Robson Vieira. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais. Lembrando aqui também de mandar um abraço para o seu Quinzinho Santiago. Bom dia, seu Quinzinho. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Beijo para minha querida esposa, Paula, te amo. Você planta e cuida e Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.